Vamos orar pela nossa irmã, estende sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida da tua filha, tua serva, nossa amiga, nossa irmã. Que o Senhor use ela hoje com poder, graça, unção, para tocar a mente, o coração e edificar a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e recebemos a unção que o Senhor tem confiado a ela. Amém, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala assim, Deus guarda o melhor para o final. Amém? Deus guarda o final, porque para Deus é muito melhor o fim das coisas do que o começo. Amém? E eu tenho certeza que esse dia vai ficar marcado na vida dessas crianças para sempre. Amém? A gente está fazendo parte da história da nova geração. E sem me alongar, eu já quero, como eu tenho um tempo curto, vou contar uma história para vocês que está em João. Já pode procurar aí João 2. João 2 relata aqui no livro de João o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou na Galileia. Mas antes de entrar no primeiro milagre, eu preciso te contar o que aconteceu antes. Porque às vezes a gente pega um fato isolado da Bíblia, mas não fica completo, porque a gente tem que entender o que aconteceu antes. Entre Jesus aparecer e o último capítulo da Bíblia do Antigo Testamento, em Malaquias, teve 400 anos de silêncio profético onde Deus não falava. Deus não usava profeta, Deus não falava em sonho, não falava em visão, não tinha anjo, não tinha nada. 400 anos de silêncio. Então isso já fica uma dica para nós, que às vezes a gente acha que Deus não está falando. 400 anos de silêncio, Deus ficou um tempão sem falar. E sabe o que aconteceu com esse tempo de 400 anos de silêncio? Surgiu várias seitas na religião judaica. Surgiu os fariseus, os saduceus e os escribas. E mais um monte de regra. Antes desses 400 anos de silêncio profético, tinha mais ou menos 200 e tantas leis. E aí diz que quando começou o Novo Testamento, no tempo de Jesus, tinha 700 e tantas leis. Porque muitas vezes acontece isso, quando a gente não ouve Deus, quando a gente não tem intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa de regra para saber se pode ou se não pode, se faz ou se não faz. Só que o plano inicial de Deus nunca foi nos dar regras para cumprir. O plano inicial de Deus é que a gente fosse uma nova criatura, amém? Uma criatura que, transformada, à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão e Eva caíram, eles perderam essa inocência. Quando Deus chegou no jardim e eles tinham caído, eles mesmos não apareceram. Eles não foram no encontro. E aí Deus perguntou para eles, Adão, onde você está? Porque muitas vezes Deus nos pergunta coisas para nos situar, para a gente responder. Amém? Às vezes a gente está sempre querendo falar algo para Deus, mas a gente precisa aprender a ouvir. E muitas vezes Deus, para nos localizar, Ele faz uma pergunta para a gente mesmo. Que nem o Anderson falou, você acha que você é fiel, está pedindo para casar, mas pergunta para você mesmo se você está sendo fiel com o pouco que Deus está te dando. Porque ser usado por Deus, você não necessariamente vai ter um microfone na mão. Deus quer usar você em qualquer lugar que você estiver. Deus nos chamou para ser embaixadores de Cristo, ou seja, representar um reino em qualquer lugar que você vá. No salão, no mercado, na padaria, no banco, na escola, no seu trabalho. Não é necessário, porque aqui dentro é fácil a gente ser cristão, mas Deus quer que Ele nos enviou para fora. Aqui dentro a gente aprende como ser lá fora. Amém? E o que acontece? 400 anos de silêncio, um monte de regras foram inventadas. O não isso, não aquilo outro. E eu me lembro quando eu fui me converter, eu era meio desviada. Meio desviada não, eu era bem desviada. Só que desviada é um problema, né? Porque nem pecar em paz consegue, porque você lembra de Jesus. E aí, aquela coisa, o meu pastor sempre fala que escolhido não tem escolha. Eu acabei voltando para Jesus e eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas ser cristão é muito não isso, não aquilo outro. Não fuma, não bebe, não cheira, não transa, não sai, não mente, não isso. Sendo que o evangelho não é a respeito do que eu não faço. Porque tem um monte de gente que não faz nada e não tem a vida transformada. Porque, na verdade, o evangelho não é sobre o fazer ou não fazer. O evangelho é sobre ser uma nova criatura. Quando Nicodemos foi perguntar para Jesus, ele falou, o que eu preciso fazer para entrar no reino? E é isso que acontece. As pessoas hoje, elas ainda estão dependentes disso. O que eu preciso fazer ou não fazer para agradar a Deus? Eu
oro sentada, ou oro ajoelhada, ou oro em pé. Eu leio a Bíblia em pé, ou leio a Bíblia sentada. Às vezes as pessoas elas preferem ter regras do que elas mesmas orar e descobrir qual é a sua medida. Porque eu não sei se você lê a Bíblia sentado, ou em pé, ou de joelho, ou na privada. Tanto faz, porque é uma coisa que você faz no Espírito. Então, tanto faz se você está orando dentro da igreja, ou está orando quando você está no chuveiro. Porque a oração, Deus se agrada daquele que adora em Espírito. Amém? Por isso que ele fala para a gente amar o nosso inimigo. Porque amar o inimigo é uma coisa que você faz no Espírito. O amor é um fruto do Espírito, não da alma, muito menos da carne. A carne gosta, a carne deseja. Ai, obrigada. A carne deseja. Então, eu amo aquela pessoa, mas eu não gosto dela. Você não precisa andar com ela. Mas o amor é uma coisa além. É o caminho mais excelente. Então, o quê? 400 anos de silêncio, Deus não falava. Quando foi a primeira vez que Deus se manifestou? Logo depois desses 400 anos de Deus não falar nada. Deus apareceu, enviou um anjo para a casa de Zacarias. Quem era Zacarias? O pai de João Batista. Casado com Isabel. Isabel era estéril. Isabel era quê? Prima de Maria. O anjo apareceu para Zacarias e falou, tua mulher já está idosa, mas ela vai ter um filho. E Zacarias duvidou. E ele falou, o nome dele vai ser João. Primeiro anjo que aparece. Zacarias era sacerdote no templo, na casa do Senhor, era uma família idônea, uma família irrepreensível aos olhos de Jesus. De Deus, no caso, que foi o anjo que apareceu primeiro, Jesus estava em Deus ainda. João Batista veio primeiro. E o que acontece? Quando Zacarias duvidou, ele falou, o nome dele vai ser João. O que aconteceu? Ele duvidou no seu coração disso. Como que pode? Minha mulher já é velha, estéril, a gente já tentou ter filho a vida toda e não teve filho. Aí o que acontece? Deus deixou Zacarias mudo. Deus deixou Zacarias mudo e ele se comunicava por plaquinha. Escrevia. Por quê? Para ele mesmo não amaldiçoar o filho. Tem coisas que Deus vai te pedir para ficar em silêncio. Porque às vezes, quando a gente não tem convicção das coisas, é melhor a gente ficar calado do que a gente mesmo se amaldiçoar. Hoje eu vi um vídeo na internet de um pastor americano e ele estava falando assim, o problema é quando a gente murmura, quando a gente fala coisas negativas, a gente ouve. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Mas o que acontece? A falta de fé também vem pelo ouvir. E ouvir a asneira. Ouvir negativo, ouvir gente pessimista, ouvir gente murmuradora, mina a sua fé. Porque você vem aqui, você ouve uma palavra, você sai fortalecido, mas aí ao mesmo tempo, alguém fala, isso aí não vai dar em nada. Aí você fala, né? E você já desistiu antes de começar. Então cuidado com o que você anda ouvindo. Porque muitas vezes Deus vai ter que te deixar calado, ou sem saber da história, para você não mesmo se amaldiçoar. E aí Zacarias ficou mudo um tempão quando o neném nasceu. Quando o neném nasceu, o anjo tinha falado que ele ia ser grande perante o Senhor e ele ia ser cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe dele. Quando Isabel estava no 5º para o 6º mês, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, apareceu para Maria. E ele contou a mesma história. Olha, do teu ventre vai nascer o Filho de Deus, ele vai ser grande, o nome dele vai ser Jesus e você vai gerar. E ela, como que eu vou gerar isso? Se eu não tenho marido, se eu nunca tive relação com ninguém. Aí ele falou, vai descer sobre você quem? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, que o anjo falou primeiro, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde a barriga para o primo. Jesus também foi concebido pelo Espírito Santo. Maria foi tomada pelo Espírito Santo. O que Jesus veio fazer na terra? Ele não veio só nos salvar. A salvação é uma parte, não é o todo. Porque ele veio e ele falou, eu vou cumprir a promessa do meu Pai. Porque eu vou voltar e se eu não voltar, eu não posso enviar quem? O Espírito Santo, o Consolador. E aí o que acontece? O anjo pega e fala para Maria, você vai dar à luz a um filho, filho de Deus. Enfim, depois o anjo aparece para José e fala, olha, não rejeita ela, porque fui eu que trouxe uma mensagem da parte de Deus e esse filho você vai ajudar a criar. Tanto é que Jesus, ele é da tribo de Judá, da tribo de Davi, por causa de José, não por causa de Maria. Amém? José era da tribo de Judá.
E aí a gente fala, leão da tribo de Judá. Ou aquele cego falou, filho de Davi, a raiz de Davi. Que a Bíblia fala que Jesus vinha da casa de Davi. Era por causa de José. Mesmo José não tendo participação na concepção de Jesus, ele teve participação na criação. Amém? E nisso, os 400 anos de silêncio, quando o anjo fala para Maria, sabe Isabel, tua prima? Ela, sei. Sabe aquela que é estéril? Sei. Então, está grávida. Aí Maria falou para o anjo, mentira. Ele falou, está grávida. Aquela que é estéril vai dar luz a um filho, porque tudo é possível a Deus. Para Deus não há impossível. Quem falou a primeira vez para Deus não há impossível foi um anjo que falou para Maria. Só que entenda bem, fazia muito tempo que Deus não falava. Não tinha profeta, não tinha nada. E Deus pega e fala para ela, tua prima está grávida. Aí ela pega e vai até a casa de Isabel. Ou seja, eu acredito que Maria foi conferir se Isabel estava grávida mesmo, para ver se ela ia estar grávida. Só que o que acontece? As mulheres naquela época, como não tinha parteira, não tinha nada, não tinha ginecologista, amém? As mulheres mais novas, quando elas ficavam grávidas, elas iam para a casa das mais velhas para aprender. Ó, você vai enjoar, chupa um limão. Você vai vomitar de manhã, mas é normal, o nenê vai chutar. Elas aprendiam umas com as outras. Então, Maria foi para a casa de Isabel. A Bíblia diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, quando Maria saudou Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo e o neném saltou no ventre. Ou seja, se cumpriu a profecia que o anjo falou para Zacarias, que ele ia conceber um filho que seria cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe dele. E aí, Maria ficou lá um tempo. Enfim, quando João Batista nasceu, a voz de Zacarias voltou. Ele conseguiu falar de novo e falou, o nome dele é João. Por que tão difícil ele ter escolhido o nome dele João? Porque todo filho de sacerdote naquela época, ele era filho de Zacarias, o nome de João Batista, no caso, teria que ser o primogênito Zacarias Júnior. Entende? Era contra as leis deles, é contra a religião deles, vamos dizer assim, eles colocarem um nome que não fosse o nome do pai. Então, Zacarias, e o que acontece? Todo filho de sacerdote, o primogênito era o quê? Sacerdotinho. Era para ele estar lá, João Batista dentro do templo, vestido de branco, com roupas de linho, fazendo todo aquele ritual do incenso dentro da casa do Senhor. Só que o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que João Batista falou assim, aquele que me enviou a batizar no deserto. Deus falou com João Batista, porque ele foi nascido de mulher, não teve ninguém maior que João Batista, porque ele já foi cheio do Espírito Santo. Quem falou para ele ir batizar no deserto? O Espírito Santo. Aquele que me enviou a batizar disse que eu vou batizar com água, mas vem um depois de mim, que vai batizar com quem? Com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista, a história do Espírito Santo não era nova para ele. Só que era nova para todo mundo, porque não existia Espírito Santo. Cutuca o irmão que está ao teu lado falando, naquela época não tinha Espírito Santo. Ninguém tinha tido o Espírito Santo ainda. Deus só falava com o profeta, com pessoas específicas. Deus não falava com todo mundo. E Deus veio restaurar o quê? O que Adão perdeu era falar com Deus todos os dias. Porque Adão falava com Deus todos os dias. E isso que foi, Jesus veio resgatar, a nossa comunhão com Deus todos os dias. Jesus veio não só para nos salvar, ele não veio só para morrer na cruz. Ele veio para vencer a morte e subir aos céus e do céu mandar o Espírito Santo. Ele falou, vocês nunca mais vão estar sozinhos, porque o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias. Não é de domingo, não é na conferência, não é no culto. É todos os dias, onde quer que você vá. Aí às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho tempo para Deus. Quem disse que você precisa de tempo para Deus? Porque se o Espírito Santo habita em você, onde quer que você vá, o Espírito Santo está junto. Eu posso estar lavando a louça falando com Deus. Eu posso estar limpando a casa falando com Deus. Eu posso estar dentro do carro dirigindo falando com Deus. Porque Deus é Espírito. Então aquela história que fala eu não tenho tempo para Deus é a maior mentira do mundo. Porque a gente tem tempo para o Instagram, a gente tem tempo para o Facebook, a gente tem tempo para asneira. Tem tempo para tudo. Eu arranjo tempo para fazer minha unha. Como é que eu não arranjo tempo para Deus? Se o Deus está comigo. Um dia eu falei para o Senhor, eu falei, não tenho tempo. Ele falou, quem disse que eu preciso do teu tempo?
Eu preciso do teu coração. E você colocando o pensamento em mim, aonde quer que você vá. Quando você está dormindo, você está louvando. Quando você acorda, você está... Porque em pensamento, no espírito, você pode estar com Deus. E Deus fala o tempo todo, amém? Deus fala toda hora. A gente que precisa estar atento para ouvir como Deus está falando com a gente. Porque Deus fala, a gente que não ouve. E aquela coisa do ser fiel no pouco e no muito te colocarei, também conta para isso. Porque se Deus fala para você dar um copo d'água para alguém e você não consegue compartilhar um copo d'água, como é que Ele vai te dar uma palavra para você dar para alguém? Aí todo mundo quer ser usado para dar uma palavra. Tipo, você não deu nem um abraço no irmão que está do teu lado, quem dirá, dá uma palavra. Aí quer ser usado, quer ter um ministério, mas Deus não é fiel no pouco? E Deus usa os corajosos, por isso que os tímidos não entrarão no reino. Por quê? Para fazer as coisas de Deus, você tem que ser meio doido mesmo. Para obedecer Deus, você vai ter que estar nem aí porque os outros vão pensar. Para obedecer Deus, Ele vai te falar para você, muitas vezes pega, tira o teu sapato e dá, mas eu vou ficar descalça. Não, você só tira e põe aqui. Para quê? Não sei. Fiquei descalça no culto. Deus está vendo se a gente vai obedecer nas pequenas coisas. Quando Deus falou com Jeremias, Ele perguntou assim, Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo uma vara de amendoeira. Está vendo bem. Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo uma panela, não sei o quê. Viste bem. Para Amós, Ele também perguntou a mesma coisa. Amós, o que você está vendo? Estou vendo isso e isso. Deus perguntava para ver se eles estavam vendo o que Deus estava mostrando. E depois de Deus provar eles 1, 2, 3 vezes, Ele falava, agora, pois, escreve. Assim diz o Senhor, ó Israel. E tem 40 capítulos de Jeremias escrevendo o que Deus falou. Mas primeiro Deus viu se ele estava vendo o que ele estava mostrando. Então tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas não consegue ver uma vara de amendoeira. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não consegue obedecer numa coisa simples. Como é que Ele vai confiar para você coisa mais complicada? Não tem como. Você tem que estar disposto a perder muitas vezes a sua reputação e o que os outros vão pensar. Porque se eu estiver muito preocupado com o que os outros vão pensar, a chance de Deus me usar é pequena. Porque Deus usa quem não se importa. Deus usa quem está online. E aí o que aconteceu? Jesus nasceu. E Zacarias voltou a falar e falou, o nome dele é João. O que aconteceu? João virou um sacerdotinho, o Zacarias Júnior, dentro do templo, dentro da igreja? Não. Deus mandou ele ir para o deserto, batizar, e falando o quê? Se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Ele contava para todo mundo. E a Bíblia diz que as multidões vinham até João Batista para serem batizados. E tinha gente, os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles vinham até João Batista e João Batista falava, não. Pode voltar. Primeiro vocês vão produzir fruto de arrependimento. Depois vocês vêm aqui para batizar. E ainda chamava raça de víboras. Hoje a gente não pode falar nada que todo mundo fica dodói. Naquela época, João Batista xingava ainda e o povo continuava na fila. Eu não vou sair daqui. E João Batista pede para sair. Não vou sair não. Porque ele tinha autoridade. João Batista não estava usando a roupa branca do sacerdote. João Batista usava pelo de camelo. Pelo de camelo, uma cinta, comia gafanhoto e mel. Ou seja, ele era tudo que o mundo religioso não era. Ninguém usava pelo de camelo, ninguém comia só gafanhoto e mel. Mas João Batista, aquele que foi cheio do Espírito Santo, dentro da barriga da mãe dele, não estava nem aí, porque o povo ia pensar, porque ele falava, aquele que me mandou batizar, me falou para eu ser assim. E eu vou batizar lá no deserto, no meio do Jordão, no meio do nada. Não estou dentro do templo, eu sou um profeta. Aí perguntaram para ele, quem é você? Você é o Cristo? Ele falou, não sou. Isso tudo está no capítulo 1 de João, tá? Onde a gente vai entrar. Tipo, aquilo antes da história é importante. Você é o Cristo? Ele falou, não sou o Cristo. Você é Jeremias? Também não sou. Você é Elias? Não sou. Você é um dos profetas? Não sou. Muitas vezes, para a gente saber quem a gente é, primeiro a gente tem que saber quem a gente não é. E eu estou aqui para dizer que você não é um coitado, você não é um acidente, você não é um erro. Amém? Deus te escolheu. E dentro de qualquer lugar que você poderia estar num domingo à noite, você escolheu estar aqui, é porque você já é diferente. Você poderia estar em casa como todo mundo vendo Netflix. Você poderia ter virado um Zacarias Júnior e ser certinho com a roupinha branca, mas você está aqui com pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel no deserto, porque o mundo está em casa. Nós somos diferentes, Deus te chamou, Deus te escolheu, não é para você ser todo mundo. Eu não sei se a tua mãe já te ensinou, mas tu não é todo mundo.
Ah, mas todo mundo vai na festa. Não, tu não é todo mundo. A minha mãe era a frase dela na minha infância. Tipo assim, mas todo mundo vai sair. Não, tu não vai. Também não sou mãe de todo mundo. Você não é todo mundo. E aí a multidão vinha e ele mandava as pessoas se arrependerem. Se arrepender não é remorso, gente. Arrependimento é uma mudança. Como é que eu sei se eu estou arrependido ou se eu estou com remorso? Aí você faz a pergunta da prova real do arrependimento. Qual é a prova real do arrependimento? Era assim: se fosse hoje, você faria? Se fosse hoje, você falaria aquela coisa para aquela pessoa? Se fosse hoje, você teria dado um murro na cara daquela pessoa? Não, jamais, nem sei como é que eu fiz isso. Nossa, se fosse hoje, eu não faria. Isso é arrependimento. Porque aí você fala, meu Deus, como eu pude fazer aquilo. Hoje eu estava contando uma coisa para a pastora Keila, eu fiquei lembrando, eu falei, meu Deus, como é que eu pude? Porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Agora, se você só sente culpa, é remorso. Arrependimento é mudança. Primeiro de pensamento, depois de atitude. Não adianta eu mudar minhas atitudes e não mudar meu pensamento. Porque Jesus falou, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se alguém olhar para uma mulher e cobiçar, já caiu com ela. Eu não preciso ser pega no flagra. Então Deus quer te mudar por dentro, e não só as atitudes. E nós, cristãos do tempo de hoje, a gente acha que só porque a gente não isso, não aquilo outro, está tudo bem. Ah, mas eu não falto um culto, eu não faço isso, eu não vejo pornografia, eu não traio minha mulher, eu não isso e nem aquilo. Tá, mas o que você está fazendo para ser uma pessoa nova? Parar de fazer não quer dizer que você foi transformado. E nem quer dizer que a gente vai deixar de ser tentado, mas para que serve um jejum? Para a gente mostrar para a nossa carne que quem manda é o Espírito. Um jejum não é para você convencer Deus, o jejum é para você mudar. O jejum ele serve para você ser cheio da sua nova natureza. Amém? E o que acontece aqui? Dentro desse contexto, um dia João está batizando e lá vem Jesus. Jesus entra na fila do batismo. Aí João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Tem misericórdia de nós? Não. Ele falou, esse é aquele que eu estava falando. Esse é aquele que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que eu batizo com água, mas tem um que vem depois de mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo? É ele. Aí, o que aconteceu? Quando Jesus chegou para ser batizado por João, olha só, meu alarme já soou. Vocês aguentam mais 10 minutos? O que acontece? Quando Jesus chegou para ser batizado, João falou, eu não posso te batizar, porque eu nem sou digno de desatar tuas sandálias, ou seja, eu não sou digno nem de ser teu empregado. Quem tem que me batizar é você. Aí Jesus falou, não, João, é tu que me batiza. E aí Jesus foi batizado por João no deserto, na frente de todo mundo. A Bíblia fala que havia uma multidão no deserto, esperando a hora do batismo, e João Batista estava falando, esse é aquele que eu estava falando. Esse é aquele que me enviou a batizar, falou que era para eu esperar ele, e eu ia ver o Espírito Santo descendo sobre ele. O que aconteceu? No meio do auge da multidão, todo mundo olhando, Jesus é batizado. E quando Jesus sai da água, a Bíblia relata que todos viram e ouviram que o céu abriu e uma voz do céu falou, esse é o meu filho, em quem eu me agrado. Ele me dá alegria. E aí o que acontece? Diz que a Bíblia nos conta que desceu uma pomba, em forma, tipo assim, uma pomba de verdade, e pousou sobre o ombro de Jesus e permaneceu. Ou seja, o Espírito Santo ele não quer só te visitar, ele quer te visitar e permanecer. O problema é que tem gente que entra e sai da presença o tempo inteiro. Mas o Espírito Santo ele quer entrar e ficar na tua vida. Não é te visitar de domingo, não é te visitar de vez em quando para você ser cheio e esvaziar logo ali na frente. O Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu. E todo mundo ouviu do céu, aquele céu que não abria, que não falava, que estava 400 anos que Deus não falava. Todo mundo ouviu Deus falar o quê? Esse é o meu filho. Naquele dia, ele já não era mais o filho de Maria e não era mais o filho de José. Naquele dia, ele passou a ser conhecido como filho de Deus. Só que imediatamente, a Bíblia diz, que imediatamente a pomba que pousou sobre ele, que era o Espírito Santo, conduziu ele para onde, gente? Para o deserto.
Jesus foi conduzido para o deserto e ficou lá durante 40 dias, jejuou, foi tentado, aprovado, venceu Satanás com a palavra. E ele volta para a cidade. E agora Jesus está nesse episódio, onde eu vou contar para vocês aqui, o casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia, a terra de Caná, a palavra Caná significa terra de necessidade. Ou seja, tipo, já era uma profecia que eles tinham falta de alguma coisa. Só que Jesus foi convidado para um casamento. Ele, os discípulos dele e a mãe de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? São aqueles que viram ele, que viram João Batista falar. Quando ele voltou do deserto, tipo assim, vamos ficar de longe vendo. E foi André e Simão. Começaram os discípulos de Jesus por quê? Por causa do testemunho de João Batista. Esse é aquele que me enviou a batizar. Vocês acham que eu sou o cara? Não, ele é o cara. Sabe por quê? Porque a nossa geração tem que reconhecer que quem vem depois da gente é melhor que a gente. A nossa geração precisa saber que a gente está grávido do mesmo propósito. A gente tem que entender que o que a gente gerar não é mérito de ninguém, senão do Senhor. Amém? Porque um vai plantar, o outro vai regar, o outro vai podar e um vai colher. E não vai ser a gente que talvez vai tomar o suco de limão daquele limão que a gente plantou. Porque para você tomar uma limonada daquela árvore que você plantou com uma sementinha, demora. Então, hoje nós estamos colhendo o que a geração anterior plantou e eles vão colher o que a gente está plantando. Então, e a gente tem que saber entender que tudo que Deus guarda para depois vem melhor. Então, aquela mentalidade de crente que fala, eu quero voltar ao primeiro amor, quando eu era recém-casado era tão bom. Aí fica lembrando, porque quando eu era crente, eu era tão feliz e não sabia. Aí agora não falo mais com Deus. Porque tem um monte de gente que eu conheço que, tipo assim, que acha que aquele dia que ela foi cheia do Espírito Santo, que ele falou em línguas a primeira vez, no começo da minha conversão, vive de passado, do dia que você teve uma visão. Irmão, quero ver testemunho da semana passada. O que Deus está falando com você hoje? O que você ouviu dele hoje? Eu não posso sustentar a minha fé com testemunho de 19 anos atrás, quando eu me batizei e aceitei Jesus. Se o meu marido vivesse do testemunho só que quando ele aceitou Jesus e foi curado de um câncer. Não, isso faz 19 anos. Esse testemunho é bom para a tua salvação, para você conhecer Deus. Prazer, eu sou Jesus e eu tenho um milagre para fazer na tua vida. Mas não é isso que vai te sustentar. Porque eu conheço um monte de gente que Deus já fez milagre, que Jesus já curou, que Jesus já transformou. Deus resgatou o casamento, curou os filhos e a pessoa larga Jesus. Porque milagre não é sinônimo de você ficar. Para você ficar na presença dele tem que ter intimidade. Tem que gastar tempo. Tem que ouvir e responder. Não só falar. E o que aconteceu aqui? Jesus voltou e foi convidado para uma festa de casamento. E aqui eu vou ler. Se puder botar no telão, a gente lê junto. Tem como? João 2, a partir do versículo 1. São eles que estão comendo o meu tempo, tá? Tem como pôr? Dá para a gente ler junto, porque se não abrir a Bíblia e ler junto, vocês vão falar, a gente saiu, foi no culto longo pra caramba e ela nem abriu a Bíblia. Então, para os fariseus de plantão, eu vou abrir, amém? Glória a Deus. Porque aquela coisa, né? Quando a gente prega, se não abrir a Bíblia, parece que não pregou. Você pode ter citado 50 versículos bíblicos, mas se não abriu a Bíblia, sempre tem, mas ela nem abriu a Bíblia. O telão não está funcionando, hoje. Tudo bem. Eu vou contar a história que eu sei de cor. Brincadeira. Vocês nem riem. Obrigado, me ajuda. Mas o que acontece? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também, com seus discípulos, foi convidado para o casamento. E tendo acabado o vinho, ou seja, no meio do casamento, mal começou, acabou o vinho. Então, uma terra de necessidade, teve necessidade de quê? De vinho, no casamento. Os casamentos na Galileia, dos judeus, eles duravam entre 3 a 7 dias. Então, o que acontece é que, na verdade, quem fez a festa não calculou certo. Ou os caras beberam demais, ou ele não calculou quanto vinho que tinha para o número de convidados. Amém? Quem faz hoje em dia festa de casamento sabe que casamento é caro pra caramba, você tem que contar até os docinhos. Não é?
Conta convite, conta docinho. Ah, que bom. Não, não é esse. É 2, é João 2. Isso. Pode ser próximo versículo. Mais um. E eles não têm vinho. Aí o que acontece? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Tipo assim, Maria viu que não tinha vinho, para quem que ela foi falar? Para Jesus. Agora, eu me pergunto, se esse ia ser o primeiro milagre que Jesus fez, que Jesus realizou, por que a mãe de Jesus veio falar para ele, acabou o vinho? Tipo, ele responde para ela. Fica ligado no telão comigo, por favor, me ajuda. Não distrai. Aqui, ó. Disse Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, tecla SAP. E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Primeira coisa, ele chamou ela de mãe? Não. Por quê? Lembra que eu falei que 400 anos de silêncio. Quando Jesus foi batizado, o céu abriu e o céu falou: esse é o meu filho. Ele já não estava mais na terra como filho da Maria e de José. Era o filho de Deus. A gente tem que saber uma hora quando algo muda na tua vida. O antes e depois. Então ele colocou um limite, porque ela estava falando isso, para quê? Porque ela queria que ele fizesse alguma coisa. Imagina, a mãe de Jesus deve ter visto várias coisas. Eu imagino Maria falando assim para Jesus: Jesus, o menino Jesus, né? Vai arrumar a cama. Vai arrumar sua cama, menino. Aí Jesus olhava para a cama e fazia assim. Aí a cama arrumava sozinha. Jesus, vai escovar os dentes. Aí Jesus fazia assim. Pronto, tá limpo. Jesus lava a louça. Jesus olhava para a louça estava guardada. Porque alguma coisa Jesus tem que ter feito diferente para ela pegar. Acabou o vinho da festa do casamento, que não era dele, não era dela, não era do parente dele, nada. Acabou o vinho. E eu tenho o que com isso? Mas o que aconteceu? Algo mudou nela também. Porque ela entendeu que ela precisava tratar ele com autoridade. Ele estabeleceu um limite. Você não é mais minha mãe, você é uma mulher. Eu não vou fazer porque você está me pedindo. Aí o que ela fala? Ele fala assim: ainda não é a minha hora. Porque Jesus não queria se manifestar como fazer milagre ali. Tem algumas traduções que falam assim: olha, para você não vai mudar nada, mas para mim muda tudo. E não é a minha hora ainda. Só que aí Maria pega e fala assim, mais um versículo. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele mandar. Maria trocou a chave aqui. Ela colocou ele num lugar de autoridade. Ela falou para aqueles empregados do casamento, os garçons, vamos dizer assim: façam tudo que ele mandar. Ela apontou para Jesus e falou: ele está com autoridade agora. Então é aquela coisa, por que Maria foi falar com Jesus? Porque ela sabia que só Jesus podia resolver esse problema. Não tinha onde comprar vinho. Eu não sei o que acabou na tua vida. Porque o vinho aqui significa alegria. Eu não sei se a alegria no teu casamento acabou, a alegria da salvação acabou. Porque se você não é casado, você tem um casamento que é reflexo do seu relacionamento com Deus, que é o seu casamento com Jesus. Porque Jesus falou que assim como Cristo e a igreja, assim é o homem e sua mulher. Então, se você não é casado, olha para o seu relacionamento com Jesus, o seu casamento com Jesus, e talvez tenha acabado o vinho da alegria de você servir, tenha acabado o vinho da alegria de você ter intimidade com Deus, de você orar em línguas, de você fazer um jejum. Ou talvez seja no seu casamento mesmo que caiu na mesmice. Mas Jesus escolheu um casamento para realizar o primeiro milagre, não foi por acaso. Mas ele só começou a fazer alguma coisa quando a mãe dele entendeu que ela tinha que dar ordem para os serventes. E os serventes obedeceram. Façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele mandar. O problema muitas vezes que não acontece os milagres na minha vida é quando Jesus manda a gente fazer uma coisa, a gente fala: ah, que viagem, nada a ver. Ele vai falar uma viagem, passa para o próximo versículo. Vai. Estavam ali 6 talhas de pedra, ou seja, 6 bacias bem grandes, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Ou seja, eram mais ou menos 120 litros de água, e tinham 6. 6 dava 720 litros de água. 720 litros de vinho. Quem entende que 720 litros dá para uma festa de 10 dias? Jesus
ia fazer um milagre grande. Aí olha o que ele fala. Só que o problema é que essas talhas de água, elas eram usadas para fazer o quê? A purificação era o quê? Era lavar os pés e as mãos. Para o judeu, lavar o pé, tipo assim, eles tinham, era obrigado a lavar o pé. Porque que nem a irmã que estava cuidando do João ali, ela falou, tipo, Jerusalém, Nazaré não era asfaltado, o pé era sujo. As pessoas caminhavam no lugar onde tinha fezes de animais, onde tinha todo certo de impureza. Então, quando eles entravam no lugar para comer, eles entravam numa casa, tinha que lavar os pés. Por isso, quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, aquela mulher derrubou o vidro de perfume nele, nos pés dele e tal. E aí ela não parava de beijar os pés dele com as lágrimas e com os seus cabelos. E aí Simão falou, se ele soubesse quem é essa mulher. Aí ele falou, eu entrei na tua casa, você não lavou meu pé. Então, você está reclamando de alguém que está fazendo e você não fez. A gente só pode reclamar do que a gente está fazendo melhor. Amém? Às vezes a gente fala, porque se Jesus soubesse, por que Jesus está abençoando aquele ali? Você não sabe o que ele fala em secreto com Deus? Mas aquela irmã mal chegou, já vai casar e eu estou aqui 7 anos em santidade e nada. Pois é, você não sabe o que ela é por dentro. Deus sabe, o teu pai que te vê em secreto, ele sabe além das suas palavras, além do que você mostra pra gente aqui, ele sabe quem você é no secreto. Então você só pode se comparar com alguém se você estiver fazendo melhor. Até então. E aí o quê? Aquela água era considerada impura. Era um lugar onde eles lavavam os pés. Não necessariamente eles botavam os pés dentro. Eu fui estudar isso aí, e aí o que acontece? Fala que eles tiravam com uma canequinha. E lavavam os pés e as mãos. Mas mesmo assim, aquele lugar era impuro. Porque para o judeu, tudo que tinha pé e mão era impuro. Eles não podiam tocar. Então Jesus pega e olha para aquelas áreas, pode passar para o próximo versículo. Ele olha para aquelas bacias. E Jesus disse, para quem que ele disse? Para os servos do casamento. Enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Ou seja, encher totalmente, irmão, ó. Assim, você pode olhar para esse copo, não sei se você consegue enxergar. Olhando assim, você pode até dizer que ele está cheio. Mas não está cheio. O cheio totalmente é isso aqui. Isso aqui é o cheio totalmente. O problema é que muitas vezes Deus manda a gente fazer umas coisas e a gente faz do nosso jeito, achando que está bom. Só para não cair, né? A gente faz as coisas do nosso jeito. Eles obedeceram fielmente o que Jesus falou. Enche a talha, eles encheram até a boca. Quando a Bíblia fala no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jesus te chamou para transbordar. Ele falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, o rio de água viva não é um copinho de água viva, é um rio. E aí o quê? O que acontece? É para você sair dando água? Não, é porque quem chegar perto de você vai sair molhado. Se do teu interior está jorrando água, quem vier vai respingar. Então, às vezes, se a gente não está, o ambiente, as pessoas ao nosso redor não estão recebendo esse respingo de água, talvez a tua fonte já secou. Ou você acha que é só para você. Deus não faz nada no individual, Deus sempre pensa no coletivo. Ele pega um para dar para outro, para dar para outro, para dar para outro, aí você nem sabe onde é que começou a corrente. Porque Deus vai fazendo assim. Deus precisa da gente para operar. Então, a mãe de Jesus contou o problema para ele. Ele pegou e mandou os servos encher de água. Aí, eles encheram totalmente, ou seja, eles obedeceram. Agora, o mais louco vem agora. Próximo versículo. Então, lhes determinou, ou seja, Jesus falou como quem fala com autoridade. Amém? As pessoas não questionavam o poder que Jesus fazia as coisas, porque eles sabiam que ele era de Deus. Eles questionavam com que autoridade. Tipo, quem é tu para falar isso? Tu não é o filho do Zé? Filho da Mariazinha lá do bairro? Às vezes as pessoas nos conhecem, elas ficam querendo questionar. Mas a autoridade, você não precisa provar que tem. Ou tem ou não tem. E Jesus tanto tinha que ele ordenou e eles encheram até a tábua. Agora pensa só, os empregados não eram empregados dele. Era do noivo. E eles obedeceram o que Jesus falou, porque Jesus falava como quem tinha autoridade. Quais são as vozes que você está obedecendo? Porque quem você obedece, diz quem é teu Senhor. E se você está obedecendo a sua própria voz, você é senhor de si mesmo. E Jesus falou que ele que até ama a sua própria vida mais do que a mim.
Então, muitas vezes a gente diz que Deus é nosso Senhor e Ele fala, tem um versículo da Bíblia que Jesus falou, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Porque Senhor é aquele que é dono. Você vai mostrar quem é teu Deus, não é um adesivo no carro, ou a camiseta, ou a sua Bíblia sublinhada. Você vai mostrar quem é o teu Deus com quem você obedece. Então, tem gente que não oferta por medo, porque não tem como servir a dois senhores. E Mamon vai sempre falar para você que você vai ficar sem e vai passar fome se você ofertar. Que voz você está ouvindo? Você vai ouvir Mamon ou você vai ouvir Deus? Porque a voz que você ouve vai determinar quem você está servindo. Quem você obedece determina quem é o teu Deus. Porque eu sei que a gente gosta muito de dizer, não, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, Ele é meu dono, meu Senhor, porque a palavra Senhor quer dizer dono. Só que talvez se a gente fizesse um teste de DNA espiritual, ia dar uns filhos bastardos aí no meio. Porque eu me questiono isso, tipo assim, porque as minhas atitudes, elas falam mais do que eu quero dizer que é. Amém? Nessa linha de raciocínio, eles obedeceram. Aí Jesus pega assim, ó, determinou, tira agora e leva ao mestre-sala. Ou seja, ele pediu para eles pegarem um copo, pega um cálice e enche de água e leva ao mestre-sala. O que é o mestre-sala? É o cerimonialista do casamento. Hoje em dia tem aquela mulher que faz tudo no casamento. Mas naquela época era um homem, amém? Naquela época o homem mandava mais. Eu tomei um gole. Aí o quê? Mandaram para o mestre-sala para ele provar. E eles o fizeram. Jesus não... Agora eu quero só prestar atenção nisso. Jesus não parou na frente das bacias d'água e falou, Senhor, no nome de Jesus, eu quero transformar essa água em vinho. Ele não orou. Ele não orou. Ele determinou. E na obediência dos servos, enquanto eles estavam indo levar, ele não falou para eles pegarem o vinho na talha d'água. Ele falou só para eles pegarem aquela água e levar para o mestre-sala. Aí o mestre-sala, o cerimonialista da festa de casamento, responsável pelo vinho e pela comida, pega aquela taça e quando ele prova, vai lá. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes. Ou seja, pensa, eu imagino se eu fosse a garçonete do casamento. E alguém tinha me mandado, acabou o vinho, e aí eu pego da água da talha, da onde lavava os pés. Tudo bem, a água estava limpinha, ninguém tinha lavado, mas assim, ó, eu ia ter medo de perder o meu emprego. Tipo, o cara vai mandar eu embora. Porque por essa água aqui, se ele souber de onde que veio essa água, tipo assim, lasqueira. Tipo, o cara não sabia, porque se ele soubesse, ele jamais botaria a boca dele naquela água. Porque um judeu, que era judeu, ele não tocava em coisa impura. Então, eles não sabiam, mas o cara que levou sabia. Ele sabe. Quem é que encheu a talha d'água? O cara que levou. Quem é que pegou a taça com aquela água das talhas de lavar os pés? O cara. Quem é que foi levar para o mestre-sala? O cara. No meio do caminho, enquanto ele obedecia, aquilo virou o melhor vinho que aquele cara já tinha tomado. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, ou seja, transformou em vinho quando? Ninguém sabe. Foi no meio do caminho. Sabe onde é que está o teu milagre? No meio da tua obediência. Enquanto você estiver obedecendo, as coisas vão mudar. O problema é que a gente quer que primeiro Jesus transforme o vinho, depois a gente obedece. Só que o milagre acontece junto com o teu passo de fé. Eu sempre falo que Moisés, para abrir o mar vermelho, ele teve que molhar as canelas. Ele teve que tocar com a vara nas águas. O problema é que a gente quer fazer assim, abre-te, sésamo. Não, se for da vontade de Deus, a água vai abrir sozinha. Ou a gente acha que a gente tem que fazer aquela oração bonita. Muito melhor do que você orar bonito é você obedecer a pequena coisa que Deus mandou você fazer. Tem gente que não sabe orar, mas sabe obedecer. E eu vou te dizer quem é que Deus se agrada. De quem obedece. Porque um homem tinha 2 filhos, Jesus contou essa parábola. O primeiro filho, ele falou, vai lá trabalhar na vinha. Aí ele falou, tá bom, estou indo. E não foi. Aí o outro filho, ele pediu para ir trabalhar na vinha e ele falou, não, de novo, não quero ir. Mas no meio do caminho, se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta para os discípulos, quem fez a vontade do Pai?
O que falou que ia e não foi, ou aquele que foi reclamando, mas foi? Porque no final das contas, o que conta para Deus é se você obedeceu ou não. Mesmo que você vai emburrado, você vai dar aquela oferta meio, ai meu Deus, mas será que foi Deus? Claro que foi Deus. O diabo nunca vai mandar você ofertar. Acho que é trouxa. Acho que o diabo quer que você oferte. Claro que não. E mesmo que se não foi Deus, foi você, Deus honra, porque Deus sabe do teu coração. Amém? Então seja pronto em obedecer. Não fica questionando e fazendo conta, porque no meio de você ficar fazendo conta, a água não vira vinho. A tua vida não vai mudar se você ficar falando, mas isso aqui não pode ser. Isso aqui não vai virar vinho nunca. Então, o cara que tomou não sabia. Ou seja, às vezes ignorância é bênção. Às vezes tu não saber de onde veio o negócio, só recebe e aceita e crê no milagre. Ah, mas como que aconteceu isso? Quem que foi a pessoa que fez? Ele não perguntou quem foi a pessoa que fez. Jesus não falou assim para o servente, falou, vai lá e dá para o mestre Sala e fala que eu, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, transformei a água suja no melhor vinho que existe. Jesus não falou nada. Sabe por quê? Porque Jesus não estava querendo mérito para ele. E tem gente que aí pegou e ia virar uma vinícola, ia vender vinho no mercado já. Porque, meu Deus, agora meu vinho é o melhor do mundo. Que é o que um monte de gente faz com o que Deus fez na tua vida. Às vezes Deus te transforma, te coloca um milagre e você sai vendendo ele por aí. Mas aquele vinho era de uma festa que Jesus não era o noivo. Só que aí está um mistério. Porque até isso é profético. Porque o mestre Sala provou e ele chamou quem? O noivo. Quem é o noivo, gente? Quem é o noivo profético de Apocalipse? É Jesus o Messias. Até o primeiro milagre que Jesus fez dentro de um casamento, tudo é profético. Acabou a alegria na tua vida, Deus, chama Jesus. Acabou a alegria no teu trabalho, chama Jesus para a tua festa. Acabou a alegria com os teus filhos, chama Jesus, porque Jesus pode transformar qualquer água suja na melhor coisa que tem. Então, não importa a situação que você está no meio do caminho, o que importa é se você obedecer, tudo pode mudar. Repete comigo, se eu obedecer, tudo pode mudar. Até a água suja vira o melhor vinho, se Jesus estiver na festa. O problema é que às vezes a gente quer, quando Jesus multiplica, a gente expulsa ele da festa. Não, agora minha vida está boa e ainda eu não estou preparada para dar um passo. E agora onde é que eu vou concluir? Ele mandou chamar o noivo. O mérito foi para o noivo. Agora, quem entende comigo que se o vinho acabou, quem comprou errado foi o noivo? O noivo era o responsável pelo comes e bebes da festa. E aí o mestre Sala chama o noivo, porque ele provou do vinho. E ele pega e manda chamar o noivo. Pode chamar o noivo aí no próximo versículo. Eles dizem, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Ou seja, todo mundo... Lembra que eu falei que você não é todo mundo? Todo mundo põe o melhor vinho. Todo mundo faz desse jeito. Todo mundo dá um jeitinho. Todo mundo murmura. Todo mundo está transando por aí. Você não é todo mundo. Todo mundo ia ser o Zacarias filho. Mas João Batista era diferente. Porque ele era cheio do Espírito Santo. E você, eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus entrou na tua vida, o Espírito Santo entrou junto. Quer você queira, quer não. Agora, se ele vai permanecer ou ele vai sair voando... Aí você vive de visita em visita, quem vai determinar é você. Porque é bom a gente vir no culto e sentir a presença? É bom, é maravilhoso. Mas melhor do que isso é você chegar em casa e a presença continuar com você. É você dormir e acordar na segunda-feira e a presença também está ali. Isso é mais maravilhoso. Muito melhor coisa é a gente ter a presença do que a gente viver visitado para os outros ver. E aí ele chamou o noivo e falou, todo mundo põe o melhor vinho no começo. Porque aí quando todo mundo já está mamado, a gente põe o vinho baratinho, aquele que faz sagu. Tá, aquele vinho que você faz quentão. Ah, vocês não fazem, né? Crentão. É só queimar todo o álcool. Fica fervendo tanto ali, nem dá barato nenhum. Ali, ó. Costumam pôr o primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente, quando todo mundo bebeu, eles põem o vinho baratinho. Aquele sangue de boi. 5 pila no mercado. Só que o que acontece? Aí ele fala, mas tu, porém, olha ali, guardaste o bom vinho até agora.
Lembra que eu comecei a minha pregação falando que Deus considera o fim das coisas melhor que o começo. Deus sempre guarda o melhor para o final. Se você achava que a tua caminhada com Cristo estava boa no começo, eu vou te dizer uma coisa. O vinho que Ele serve no final, no meio da tua obediência, é muito melhor. E o mérito foi para o noivo. O elogio foi para o noivo. Sabe o que? Quando as pessoas verem um milagre na nossa vida, a glória tem que ser para Ele. É para o teu noivo. Jesus não quis roubar a cena ali. Porque até isso era profético. Para a gente entender que tudo que Deus faz na nossa vida é para glorificar o nome dEle. Até transformar uma situação de uma terra de falta, uma terra de escassez, uma terra de necessidade, virou um lugar de abundância. Talvez não teve um casamento naquela época toda que tinha 720 litros do melhor vinho que já aquele cara tinha provado. Então, às vezes, se você for começar a fazer conta e tentar colocar no papel as coisas de Deus, elas não batem. A conta não bate. Mas Deus, Ele transforma no meio do caminho. Quer ver como que aconteceu isso? Como que 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 3.000 pessoas? 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, não alimenta nenhuma família, quem dirá aquela multidão. Mas o que Jesus falou para os discípulos? Ele falou, partam o pão. E na obediência deles, aquele pão foi multiplicando. O teu milagre ele não vem antes. Ele vem no meio do caminho. E se você entendeu essa palavra, eu quero convidar você para ficar em pé. Porque Deus ainda não terminou com você. Amém? Deus ainda não terminou com você. Não é porque o vinho acabou, não é porque a alegria acabou que a festa acabou. Deus pode entrar aonde você deixar Ele entrar. Jesus não tinha nada a ver com a história. Mas quando Maria entendeu que ela tinha que mostrar para eles que Ele estava com autoridade. E quando Jesus falou o que eles tinham que fazer, eles mudaram. Talvez, eu não sei o que Deus tem te pedido para fazer. Feche seus olhos, começa a falar com Deus nas suas próprias palavras. Eu não vou te conduzir numa oração. Amém? Começa a falar com Ele. O que Deus tem te pedido? Qual é o milagre? O que você precisa ser transformado? O que acabou na tua vida? Naquele casamento tinha acabado o vinho. A alegria. Talvez acabou o teu ânimo. Acabou a tua paixão. Acabou a tua fé. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se você entregar para Jesus o teu coração, a tua obediência, Ele pode transformar essa terra de escassez numa terra de fartura. Ele pode transformar uma festa que era para ser uma vergonha numa festa onde o noivo ficou famoso porque o melhor vinho de todo Israel foi o dele. Que seria vergonha para o noivo o vinho acabar antes do casamento acabar. Mas Jesus não vai deixar você ficar envergonhado. Jesus não vai deixar a noiva dele ser envergonhada. Jesus não vai deixar aqueles que entregam tudo passar necessidade. Talvez você está olhando para a sua terra de Caná, na Galileia, está olhando e está vendo necessidade. Talvez é necessidade de atenção, é necessidade de paz, é necessidade de se sentir amado. Qual é a tua necessidade? Fala com Ele. Com as tuas próprias palavras. O Espírito Santo está aqui. E Ele está bem aí dentro de você. Ouve Ele falar contigo. Aleluia, Senhor. Porque Ele quer transformar qualquer situação da tua vida no melhor presente que você pode ganhar. A gente tem que começar a se relacionar com Deus, pedindo coisas que só Deus pode fazer. Maria sabia que se ela falasse com Jesus, Ele podia mudar toda aquela situação. Então para de pedir conselho para os teus amigos, para de contar para todo mundo. Vai na pessoa certa, conta para Jesus, porque Jesus sim pode resolver o teu problema.